Konnichiwa, minasan. Hoje nós vamos aprender contagem em japonês. Nihongo de kazoeru koto o manabimashou. Vamos começar principalmente falando sobre dois tipos de contagem, que são as contagens que a gente mais escuta quando começa a aprender o japonês. Uma é a contagem de origem chinesa e outra é a contagem de origem japonesa. Bom, o Agô ou Yamato Kotoba se referem a palavras de origem japonesa, ou seja, a sonoridade da palavra ela é de origem japonesa, né? Por exemplo, Kawa, que é rio, Yama, que é montanha, Sakura, que é flor de cerejeira, né? Todas essas palavras, elas possuem, a maioria, né, das palavras, elas possuem duas leituras. Eu não sei se vocês lembram, logo no começo, quando a gente começa a falar de palavras japonesas, a gente fala também sobre a questão da leitura. A maioria dos kanjis possui duas leituras. Uma leitura a gente chama de onyomi, né? Onyomi é leitura por som. E kon-yomi é a leitura pelo significado. No caso do Agô, a leitura é sempre por kon-yomi, ou seja, pelo seu significado. Era uma palavra japonesa que ganhou uma escrita chinesa, mas manteve a sua sonoridade original. No caso do Kango, que é a palavra de origem chinesa, né? O som é o mais parecido possível com a pronúncia original chinesa. Então, nós temos rodô, que significa trabalho, diferente de shigoto, que é a palavra de origem japonesa. Temos sento, que é casa de banho, e rendi, né, que é resposta. Todas essas palavras, né, elas possuem kanjis que tem outra leitura, né? Uma leitura de origem japonesa. Mas nessas palavras, elas estão usando uma leitura muito próxima da pronúncia original chinesa. E temos também o garaigo, que significa literalmente palavras vindas do exterior. São palavras estrangeiras que hoje já se incorporaram à língua japonesa, né? A maioria, hoje em dia, é de origem inglesa, porque é por onde a maioria dos objetos e termos entraram, né? Mas temos também algumas palavras derivadas do português, durante o período de contato de Portugal com o Japão, do francês, por uma questão cultural, principalmente na época em que a cultura do exterior houve a abertura dos portos, né, do Japão, as nações amigas, e a cultura francesa era muito dominante na época, então alguns termos, principalmente ligados à arte e algumas coisas de música, também utilizam mais a língua francesa. E algumas palavras também do alemão, que na verdade não vieram diretamente do alemão, a maioria delas veio pela Holanda, né? São palavras de origem alemã, mas que passaram ainda por outros filtros antes de entrar no Japão. Alguns exemplos: pan, que é pão, né? Quem já foi para o Japão também ouviu falar de casteira. Casteira é um bolo parecido com pão de ló, né? E veio também de Portugal. Arubaito. Arubaito vem da palavra alemã Arbeit, que significa trabalho temporário, né? E kyabakura. Kyabakura, na verdade, são duas palavras em uma. Kyabare kurabu, né? Então, juntou-se e virou kyabakura, né? E aquela mania que a gente já falou, que o japonês tem de reduzir as palavras ao máximo, né? Então ela tem duas origens. Ela tem kyabare, que vem da França, e tem kurabu, que vem do inglês club,
né? Então, tem duas origens em uma mesma palavra. Bom, então agora que nós temos, né, essa noção de que eu tenho 3 fontes de palavras, né, vamos ver de que maneira isso afeta a contagem. Vamos começar com as palavras, né, para tentar entender. Nós temos uma tabela. Nessa tabela eu vou ter, primeiramente, os numerais, depois o kanji desses numerais, porque existe uma escrita também para os números, que embora hoje não seja tão comum, mas elas ainda aparecem, né? Principalmente, por exemplo, em restaurantes, às vezes no jornal, esses números ainda aparecem, então é importante conhecer. Temos a leitura Wago, que é a leitura japonesa, como a gente comentou, o Kango, que é a leitura de origem chinesa, e o Garaigo, que eu coloquei aqui o inglês, né? A gente vai focar no inglês, porque o inglês, sim, foi já incorporado, digamos assim, à língua japonesa, ok? Então, temos aqui 0, que não tem leitura em Wago. Nós temos em Kango, Re, né? Re. E em inglês, 0. Todos os dois são muito comuns de se ouvir. Temos o que é ichi, né? Ok, gomen, né? Hitotsu, hitotsu. Ou hi, também pode ter hi. Temos no kango ichi e no inglês one. Observe que a escrita no inglês ela vai ser sonora e não da leitura, né? Porque a gente lendo, talvez eles fossem falar one, mas não, eles usam o som. Então é one, ok? Já. 2, temos o futatsu no wago ou fu. No kango temos ni e em inglês tsu, ok? Então, 3. Mitsu. Observem que tem um tsu pequenininho que dá aquela leve travada na palavra, né? Então fica mitsu, ok? Ou mi também. Em kango, san. E no inglês, three. Veja bem que é three, né? A gente não vai ter three como normalmente a gente costuma ouvir, né? Então, é three. Ok? Já 4. Temos yotsu. Também tem aquele leve engasgado, né? E o yo também. Yo também pode significar 4. Em kango, temos shi ou yon. E no inglês, four. Né? Observem que o R final, normalmente ele não é pronunciado, né? Quando a gente tem, por exemplo, às vezes eles usam more, né? É more e fica ali travadinho, ok? 5, temos itsutsu, né? Itsutsu. Esse itsutsu, ele tem também essa repetição, né? É diferente de itsu, não é isso, tá? É itsutsu, ok? Observem essa diferença. E no kango, go. Em inglês, five, tá? Normalmente, essa terminação de v, né? Five em inglês, né? Aqui a gente meio que traduz como five, né? Five, ou qualquer coisa assim. A gente normalmente pronuncia esse E final quando passa para o português. No Japão, não. No Japão, eles tentam puxar para o U. Então, five, ok? Já. 6. Mutsu. Então, eu tenho essa engasgada, tá? Na hora de falar. Ou mu.
em Kango, doku. E em inglês, shiksu. Shiksu. Lembrando que eu não tenho si, eu não tenho esse som de si, então eu transfiro para shi. 7. Nanatsu ou na. Em Kango, shiti ou nana. E em inglês, seven, né? Para quem já foi para o exterior, conhece uma rede muito famosa chamada 7-Eleven. No Japão também tem, né? E mais pra frente a gente vai ver como é que eles falam essa rede nesse Garaigo, ok? 8. 8 eu tenho yatsu ou ya. Em Kango, hachi. E em inglês, eito. Já. 9. Eu tenho kokonotsu em wago ou ko. Em Kango eu tenho ku ou kyu. E em inglês, 9. 9. 10. To. To. Kango, 10. Inglês, 10. 10. Ok. Algumas particularidades para vocês, né? Vamos começar falando do agô. O agô ele não possui uma palavra para o zero. Vocês viram lá na tabelinha que está vazio, né? Então, sempre a gente vai usar ou re, que é a leitura de Kango, ou zero, que é a leitura de Garaigo. O agô, né, que a gente chama de contagem de tsu, né? Ele só vai até o 10, né? Ele só vai até o to. A partir dali, a gente passa para o Kango. Então, vamos supor, eu estou contando, né, sei lá, kokonotsu to 11. Ele passa direto para o outro, para o Kango, ok? E ele é muito utilizado em conjunto com as outras contagens, como por exemplo dos dias. Né? Por exemplo, quando eu quero dizer dia 10, eu vou dizer toka, né? Dia 10. Esse ka é uma outra leitura para dia, ok? Algumas frases de exemplo. Já. Ichi. Ringo hitotsu kudasai. Ringo hitotsu kudasai. O que significa isso? Uma maçã, por favor. Ok? Biru itsutsu kaimashita. Biru itsutsu kaimashita. Eu comprei 5 cervejas. 3. Kokonotsu no hon ga hoshii desu. Kokonotsu no hon ga hoshii desu. Eu quero 9 livros, né? Então, é assim que a gente utiliza a contagem tsu. Agora vamos falar das particularidades do Kango. A primeira delas é que a leitura de alguns números, como por exemplo o 4, né, que é shi, e também o 9, que é ku, elas lembram leituras de outros kanjis. No caso do 4, shi pode significar morte, né? E o ku, eu não sei se vocês já ouviram falar de kurashi, né? Ele vem de amargor, sofrimento, ele tem esse significado. Como o japonês não gosta muito de fazer associação com essas palavras que são tristes, eles utilizam mais essas leituras alternativas de yon e kyu, principalmente quando são para utilizar sozinhos, tá? Quando é com outro número, tipo Niju yon, né? Niju kyu, normalmente eles tanto faz, eles fazem, né? Da mesma forma, mas evita-se hoje o shi e o ku, ok? Já a leitura nana serve só para evitar confusão com ichi ou shi, que esse som de shit, né? Na hora de falar, pode fazer uma certa confusão. Por exemplo, vamos supor que eu diga sanjushiti. Sanjushiti.
parece muito com sanju ichi, né? Sanju ichi. Então, na hora de falar, pode confundir. Por isso, eles fazem essa troca por nana, sanju nana, ok? E só para ressaltar, né? A origem dessas leituras alternativas, principalmente do yon e do nana, são do go, do ago, ok? Exemplos. Watashi no gakkou de Brazilijin wa 3がいます。私の学校でブラジル人は3がいます。Então, na minha escola, tem 3 brasileiros. Ok? じゃあ、机の上に鉛筆は12があります。机の上に鉛筆は12があります。Então, eu tenho, na minha escrivaninha, tem 12 lápis. Ok? E as contagens em Garaigo? Elas também existem? Elas existem, mas normalmente não é muito para você pedir coisas, para você fazer conta. Normalmente são nomes, né, de marcas, hotéis, músicas, utiliza-se também em evento, mas principalmente esportivo, né, que a gente utiliza muito numeração de camiseta. Então esses números podem aparecer, mas normalmente sempre assim, nesse sentido de ser o nome de alguma coisa estrangeira ou uma leitura estrangeira de alguma coisa, ok? Embora normalmente os números que a gente vai falar como sendo incorporados são os números em inglês, mas é possível também encontrar, por exemplo, nome de restaurante ou nome de marca em francês ou alemão, enfim, em outro idioma. Então, vamos aos exemplos. 7-Elevenにお弁当を買うと思います。7-Elevenにお弁当を買うと思います。Acho que vou comprar um obentô na 7-Eleven. O bentô, vocês sabem, né? Marmita. Então, acho que vou comprar uma marmita na 7-Eleven. Manga de One Piece wa ichiban suki desu yo. Manga de One Piece wa ichiban suki desu yo. Entre os mangás, o meu favorito é One Piece. One Piece, né? Mexico ryori ga hoshii nara Chaboderu ucho no hou ga ii to omoimasu. Mexico ryori ga hoshii nara Chaboderu ucho no hou ga ii to omoimasu. Se você quer comida mexicana, eu acho que o melhor é o Chavo del Ocho. Por que eu usei esse exemplo? Quando eu estive em Sapporo, há alguns anos atrás, vagando no meio da neve, eu estava um pouco perdida para achar o hotel que eu estava ficando, e eu encontrei esse restaurante mexicano chamado Chavo del Ocho. E foi muito marcante, porque eu não imaginava que pudesse ter um restaurante assim. Para quem não sabe, Chavo del Ocho é o Chaves que a gente assiste na TV todos os dias. Então eu achei super interessante ter um restaurante temático dele lá no Japão. Já, contando de 10 a 99. Quando a gente fala de contagem, né? Vocês lembram que eu já falei para vocês que a gente só pode usar a contagem tsu até 9, né? Então, a gente tem que saber como é que faz depois disso. A gente vai usar o kango, né? E a gente normalmente vai fazer uma coisa muito simples, que é somar o número de dezenas com 10 e número de unidades, tá? Não é somar matematicamente, a gente vai somar as palavrinhas, né? Então, vamos lá. Eu tenho eu tenho 16. Então, eu vou somar números de dezenas, eu só tenho 1. Eu não preciso falar ichiju para falar 10, tá? Então, eu vou ignorar o número de dezenas, vou colocar o ju
e vou colocar o número de unidades, roku. Então, judoku é 16, tá? Aí você tem a lista aqui todinha, eu vou passar por alguns números só pra gente gravar. Então, eu tenho aqui 49. 49 eu tenho 4 dezenas, né? Depois eu vou ter 10 e depois o número de unidades, que é 9. Então, yon, ju, kyu, certo? Então, eu tenho 4 dezenas, 10 e 9, ok? E 72. Nana, ju, ni, certo? 98, ku, ju, hachi, ok? E aí, como é que eu faço para ir de 100 em diante, certo? De 100 em diante, nós temos uma contagem específica para cada um deles, né? Vamos primeiro nos deter à casa dos 100, né? Que é hyaku. Hyaku, 100. Bom, o hyaku, ele tem uma particularidade. Como ele começa com esse hi, né? O ri, eu já conversei com vocês, que ele tem uma maleabilidade na hora que eu falo ele, né? Sempre que ele vem, sempre não, né? Mas normalmente quando ele vem depois de um som anasalado, ele vai ganhar nasalidade. Então, ao invés de falar san hyaku, que ia ficar muito difícil, né? San hyaku, eu faço san byaku, porque eu já tô anasalada e continuo anasalada, ok? Karina, mas por que não no yon hyaku? Né? Por que não falar yon byaku? Porque no caso do yon, o som yo, ele já é anasalado, né? Então, a nasalidade já está toda na primeira sílaba, eu não preciso jogar para a segunda. Então, eu consigo falar yon hyaku. Agora, san byaku, esse eu estou começando no final da primeira sílaba. Então, ela se joga para a segunda também. Tá bom? 600, né? Ro-piaku. Por que ro-piaku? Porque eu tenho roku-hyaku. É um som muito, como eu vou dizer, muito forte, muito potente. Então, essa potência ela tem que ir para algum lugar. Então, eu jogo no máximo no ri. Então, vira pi. Ro-piaku. Assim como hachi, né? Hapyaku. Ok? Então, eu tenho hyaku, sanbyaku, ropyaku, hapyaku. Tá. A partir daí, a gente vai para 1000, né? 1000 tem uma leitura própria, que é sen. Então, sen significa 1000. Por favor, não fazer confusão de 100 com 100, ok? São números totalmente diferentes. Já, também no sen, a gente vai ter uma leitura um pouquinho diferente. Então, nós temos em 3000, a gente vai ter sanzen. De novo, por conta da questão da nasalidade, tá? Então, ao invés de falar sansen, eu vou falar sanzen, ok? Já, no hachi é a mesma coisa. A gente vai fazer aquela questão do choque, né? Então, ao invés de ser hachi-sen, a gente vai falar hasen. Mas, Karina, isso não acontece com o roku. Por que é roku-sen? Porque no caso do roku, né? O roku, ele consegue terminar antes de eu começar o sen. Eu não impacto ele. Agora, hachi-sen, por conta da movimentação da boca fica complicado, tá? Então, hasen faz mais sentido, ok? No caso do 10.000, ele ganha também um nome próprio, chama Itman, né? Man será para toda a casa dos 10.000, né? Então, Niman, Sanman, Yonman, né? Mas o primeiro, ele tem que ter o it, ok? Então, é itman. No caso de 100.000, né? Juman. Ué, Karina, mas eu tenho 100
Eu não deveria falar Ryaksen? Não, não fala Ryaksen. A gente aqui fala, né? A gente falaria Jusen para Itman, mas não é assim que se usa em japonês, ok? Em japonês, a contagem, digamos, né, ela começa a partir do 10.000. Então vai Ichiman, Juman, Hyakuman e Senman, até 10 milhões, né? E ele só vai mudar a partir de 100 milhões, que aí eu tenho Ichioku, né? E 1 bilhão, que é Icho. Ok? Então gravem isso é muito importante, para vocês não acabarem falando lá, Jusen, Nani, tá? Ichiman. Ok? Bom, na próxima aula a gente vai focar, tem duas partes, né? A primeira parte a gente vai trabalhar contadores absolutos. Um deles a gente já viu um pouco hoje, que é o Tsu, né? E a gente também vai trabalhar com a versão chinesa dele, que é o Ko, ok? Além disso, eu vou ensinar também 5 contadores que são bastante úteis para uso cotidiano. Eu não sei se vocês já sabem, mas os contadores eles vão variar, né? Sempre de acordo com o tipo de objeto que eu estou contando. Então, eu tenho um contador para objetos que são planos, tenho um contador para objetos que são muito grandes, tenho um contador para objetos cilíndricos, contador para objetos que, enfim, para pessoas, para determinados tipos de animais. Então, como é que eu faço isso? Na próxima aula, a gente vai trabalhar 5 dos principais contadores, ok? Até lá, Mata Kondo!